Bem, pessoal, boa tarde de novo. Vamos lá. É o seguinte, a gente já viu os comandos DDLs, né? Os comandos DDL, que de definição. E para a gente saber os comandos de definição, a gente tem que aprender os tipos, inteiros, float, char, varchar, correto? Depois a gente entrou propriamente nos scripts de criação de banco de dados, script de criação das tabelas, e aí eu fui passando conforme a gente foi fazendo os exercícios, né? DDL, todos os comandos. O alter table, drop table, alter table, create index. Depois a gente entrou nos comandos DML. Os comandos DML, como nas últimas duas aulas a gente viu, basicamente são 4 comandos. É o insert, o update, o delete e o select. A gente já passou pelo insert, pelo update e pelo delete, ok? Quando a gente trabalha com banco de dados, por exemplo, eu fui muito tempo DBA, né? Trabalhei com manipulação dos dados em uma base, não era exatamente o desenvolvedor. Eu tomava conta da base de dados, cuidava de toda a parte de segurança, toda a parte de armazenamento, toda a parte de backup. Ou seja, o banco de dados era responsável, na empresa que eu trabalhava, era responsabilidade minha, ele tinha que funcionar. E toda a informação da empresa estava nesse banco de dados. Se perdesse uma base de dados, por exemplo, como aquela lá, muitas vezes a empresa poderia até falir, né? Porque perde toda a informação, todos os dados que ela já produziu no seu histórico. Tem até uma brincadeira, não é da época de vocês, mas na época das Torres Gêmeas, não é brincadeira, na verdade é sério, né? Tinha as Torres Gêmeas lá e o cara pegou e falou: mas eu tenho backup, todos os meus dados. Aí veio um primeiro avião, bateu na torre, caiu, derrubou tudo, acabou aquela torre, né? A hora que a torre caiu, todo mundo ficou desesperado, mas o pessoal que não estava lá, que era da empresa, falou: mas pode ficar tranquilo, a gente tem um backup. Onde está o backup? Na outra torre. 20 minutos depois, a outra torre desaba também, né? E tudo é perdido. E não é brincadeira, assim, não aconteceu dessa forma, mas a empresa simplesmente perdeu todas as informações que ela possuía. Era uma financeira e ela simplesmente desapareceu. Só tinha o registro dela nos sistemas do governo, mas ela como empresa não existia mais, porque todas as informações de cliente, de valores, o que tinha para um, tinha para outro, estava tudo dentro do sistema de banco de dados. Simplesmente acabou tudo, ok? Então, quando a pessoa fala, ele administra o banco de dados, ele só faz isso, depende do tamanho da empresa, certo? Se for uma empresa grande, não vai ter, inclusive, não vai ter só uma pessoa, vai ter uma equipe de DBA para fazer isso aí. Não é uma equipe de desenvolvedores, não, é uma equipe de DBA, ok? Então, a gente trabalhou com os DDLs, DMLs, né? Os clientes índices. A gente viu o insert. Deixa eu só colocar isso aqui para apresentar. A gente viu o insert, o insert, o update e o delete. Esses daqui são básicos, né? O insert eu insiro nos dados, o update eu tenho que me atentar com o que eu vou atualizar. Se eu der simplesmente um update de uma tabela, eu atualizo todos os valores para aquilo lá, então por isso eu preciso da cláusula where, cláusula essa que a gente vai trabalhar muito agora, tá? Com o select e o delete. Mas isso daqui a gente usa, vamos exagerar, a gente usa 90% dos nossos dados, a gente manipula com insert, com update e com delete. Porque inserção, a gente só insere uma vez. Atualizar, de vez em quando. Deletar, muito raramente, e quando você deleta só uma vez, né? Agora o select, a busca da informação, o que eu quero saber, o que eu preciso saber naquele momento, é a todo momento que você executa. Então o select é o principal comando no banco de dados na parte de DML, porque é onde você extrai os dados.
se o cara chega para você e quer saber quais são as notas média dos alunos da minha sala, eu tenho que usar um select. Quais são os valores médios que um produto é vendido? Eu tenho que ter um select. Quantas pessoas trabalham na minha empresa? É um select. Quanto que eu produzi por dia, por mês? É um select. Ou seja, tudo é um select. Quando que a pessoa entrou trabalhar e quando que ela saiu da minha empresa? É um select. Tudo, basicamente, que a gente trabalha para busca de informação é select. Ok? E qual que é a estrutura do select? A estrutura básica é o select, o comando select. Esta lista de atributos são os campos que eu quero ver, ok? From da onde? From da tabela. E eu consigo buscar informações de mais de uma tabela ao mesmo tempo, ok? E o where é a condição que eu quero trazer. Por exemplo, eu quero saber todos os alunos do IFSP, do EFSP Catanduva. Select asterisco from, o asterisco significa all, significa todos, né? Select asterisco from aluno, beleza? Só que eu quero saber os alunos que ingressaram no curso de redes de computador no ano de 2020. Então, eu vou dar um select mais ou menos assim, ó. Select, por exemplo, nome, endereço e telefone, from alunos, where ano de ingresso igual 2020 e curso igual a redes. E vai lá e busca essas informações para mim. Então vai sair a relação de alunos que ingressaram nesse ano. Ok? Por exemplo, eu quero saber o salário do José. Como que eu obtenho o salário do José? Select from salário, eu só quero saber o salário, não preciso saber o nome dele, porque eu já sei. From empregado, where nome igual a José. Ok? Então, eu consigo fazer esse select dessa forma aqui. Vocês estão vendo a base de dados minha aqui? Sim. Select from aluno. Por exemplo, se eu quiser saber todos os alunos, eu vou dar um comando select, como estava aqui, né? Select asterisco from alunos. Aluno. Select from aluno. Esses aqui são todos os meus alunos. Vou ativar o zoom it aqui para facilitar para vocês. Ó, select from aluno, ok? Então, eu tenho a Maria Eduarda, o Gustavo e o José da Silva, ok? Então, isso aqui me retorna todos os alunos, ok? Eu quero saber quem nasceu no ano de 2005, por exemplo. Aí já muda. Eu quero saber só o nome da pessoa, então eu vou querer saber o atributo nome aluno, é o atributo que eu quero saber. E eu quero saber a data de nascimento também. Data de nascimento. Vocês estão vendo que o campo aqui está com o mesmo nome que o campo aqui, ó. Certo? Beleza? Esses dados estão em que base de dados? Que tabela? Estão na tabela aluno. Okay? E qual que é a condição que eu quero saber? A condição que eu quero saber é quem nasceu em 2005, certo? Where, ou depois de 2005, né? Data de nascimento igual a 2005 traço 0101, ok? 1º de janeiro de 2005 não é o primeiro dia do ano? É. Então, se eu desse select, opa, alguma coisa acontece. Porque não deu certo, era para ter dado certo.
Ah, não é igual, né? É maior ou igual. Aqui, ó. Não tem ninguém que nasceu em 1º de janeiro de 2005 cadastrado aqui, ó. Certo? Mas tem gente que nasceu depois de 2005. Quem que nasceu depois de 2005? A Maria Eduarda e o José da Silva. Um nasceu dia 12 de 3 de 2005 e o outro nasceu dia 12 de 12 de 2005. Ok? Ah, eu quero saber... então, eu utilizo a cláusula where para quê? Para especificar alguns valores. Ok? Se eu vier aqui, vamos ver outros campos. Aqui, ó. Ah, mas eu quero saber todas as informações de quem nasceu nessa data. Então, é só colocar o asterisco. Ó, matrícula, nome, rua, número, aluno. Que seria a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Select all. Aqui ele não permite select all. Mas seria a mesma coisa que eu fizesse isso daqui, ó. Select matrícula, nome do aluno, rua, número, data de nascimento. Certo? A mesma coisinha, certo? Ah, se eu tirar esse where aqui, vem todo mundo. Ó, se eu tirar a cláusula where, né? Não tem cláusula where, ele busca as informações de todos os meus alunos cadastrados. Ok? Eu posso usar esse where de várias formas. O select de várias formas. Por exemplo, nome do aluno, data de nascimento, número e data de nascimento. Certo? Eu quero que data de nascimento não apareça data de nascimento, apareça a palavra data de nascimento. Ok? Ó, se vocês olharem aqui, deixa eu tirar isso aqui. Oh, caramba, o meu mouse está uma maravilha. Ó, se vocês olharem aqui, apareceu data de nasce. Mas eu não quero que apareça isso aqui. Eu quero que apareça assim, ó, data de nascimento. Eu consigo alterar o nome do campo na hora de mostrar somente para que apareçam informações corretas. Por exemplo, número. Pode ser assim, ó, as número da residência. Vocês estão vendo aqui que eu estou colocando entre aspas, né? Porque isso aqui vai ser um apelido. Isso vai ser um apelido para o número. Ok? E se eu mandar executar, olha como que apareceu na minha tela. A matrícula, o nome do aluno, a rua, o número da residência e data de nascimento. Não apareceu daquela forma como a gente via antes. Isso aqui é só um detalhe, tá, pessoal? A gente fala que isso aqui é um apelido para o campo. Ok? Tranquilo? Eu consigo fazer várias coisas aqui. Eu criei um campo aqui para ver como que a gente pode trabalhar com o select. Ok? Então eu vou vir aqui e vou utilizar create table, produto, vou criar uma lógica, produto, aí vou criar os campos aqui. Vou criar o código do produto, que vai ser do tipo integer. O nome do produto
vai ser char de 30. Valor de custo, que vai ser... Espera aí, deixa eu criar por aqui que fica mais fácil. Que aqui já vai mostrar os campos para mim. Create table. Vamos criar um produto aqui, ó. Vou dar um nome para essa tabela aqui de produto, certo? E vou inserir os campos. Para ficar fácil, ó. Código. Integer. E esse daqui aqui eu já defino que vai ser a minha primary key. Nome. Ele não tem o varchar, ele só tem o char, né? Eu tenho o varchar, deixa eu ver. Tem o varchar de 30. Ele vai ser not null. Valor. Que ele vai ser do tipo numeric. 10,2. Ele também não vai ser not null. Okay? Preço de custo. Ele vai ser numérico também. 10,2. E aqui ele pode ser... vou colocar ele como not null. Ok? E eu vou colocar aqui, ó, data da inclusão. Ele vai ser do tipo date. E aí ele pode ser nulo ou não. Aqui, ó, não vou marcar aqui, ó, not null. Ele dá o script para mim como que eu tenho que criar, ok? E se eu vier aqui, ele já criou um produto, certo? Para facilitar, eu vou fazer as inserções por aqui, né? Código 1, sei lá, parafuso, valor de 10,2, 10 reais. O preço de custo para mim é 8. E data de inclusão, que dia que é hoje? 1/2020-12-1. Inseriu. Vou inserir mais um. 2. Posso fazer as inserções por aqui. Parafuso. Porca. 5. Custo. 4,50. 2020. 0101. Certo? Posso ir fazendo isso aqui por aqui, ó. 3. Toda a parte do insert, essas coisas, é feito por aqui. Parafuso, arruela. O custo de uma arruela, 3,50. O valor dela para mim vender. O custo dela, R$2. 2020, 0530. Quatro. A chave, sei lá, R$20. O preço dela de custo é 12. 2020, 04. Ok? Então eu posso fazer essas inserções por aqui. Isso daí na minha base direto. Se eu for utilizar uma linguagem de programação, eu preciso utilizar os select, os inserts que a gente já viu na última aula, tá? Mas para facilitar, estou olhando aqui, ok? Se eu vier aqui, ele me mostra como eu fiz, né? As constraints, primary key, struct. Então eu tenho vários valores aqui. Se eu vier aqui,
query. Se eu ver aqui, ó, ele dá um select asterisco from produto, ô, caramba! Cliquei no lugar errado. Deixa eu fechar aqui. Select asterisco from produto. Ó, estou em outro banco agora, certo? Essas aqui são as informações antigas que eu tinha aqui. E mandar executar. Opa. Aqui, ó. Trouxe as informações para mim aqui, ó. Tá vendo? Certo? Tudo que eu digitei. Inclusive eu digitei errado, né? Parafuso. Como que eu posso trabalhar isso daqui? Vou colocar valores redondos. Colocar valores redondos só para a gente poder trabalhar. Por exemplo, eu quero saber quanto que eu tenho, quanto que eu vou vender, quanto que eu vou vai entrar no meu caixa se eu vender 20 parafusos, certo? Nossa, professor, mas é fácil. 20 vezes 10, quanto que dá? 200, certo? Mas você vai fazer um relatório aí, sei lá, o item custa 1,88 e eu vou vender 1.320, certo? Eu quero saber quanto que custa, né? Então eu posso fazer assim, ó. Select parafuso não, select nome do produto, certo? Nome do produto, vírgula. O valor vezes a quantidade, por exemplo. Eu quero saber 20 parafusos, certo? Vezes 20 from produto, where nome do produto igual a parafuso, que eu digitei errado, né? Ver se vai dar certo. Ó, parafuso, R$200. Ou seja, aqui eu consigo fazer um cálculo dentro do meu select. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Eu peguei o nome do produto que eu quero, peguei o valor dele, que eu não sei qual que é a base, poderia ser qualquer valor, e multipliquei por 20. O valor desse produto que eu especifiquei aqui na cláusula where, nome do produto igual a parafuso vezes 20, qual que é o valor dele?
Qual que é o valor dele? 200. Ok? Tranquilo? Vitória, eu vi o recado do Lauro. Ok? Professor, e você pode fazer qualquer operação, não só multiplicação? Qualquer operação. Aí você tem que saber os comandos que nem sempre eu consigo decorar. Por exemplo, exponenciação, raiz quadrada, que não é coisa que a gente usa com frequência, a gente pode utilizar aqui dentro do banco de dados, ok? No Select. Por exemplo, eu quero saber... vamos supor, eu quero saber quanto que eu vou ter de lucro de um produto, correto? Qual que é o lucro, teoricamente? De maneira arcaica, vamos dizer assim, né? Seria o valor menos o preço de custo. Então, eu posso fazer assim, ó, select, asterisco, eu quero saber de tudo, quanto que eu vou ganhar por cada item do meu estoque, certo? Como que é? Select, asterisco, produto, vírgula. Eu quero saber o valor de venda menos o preço de custo, certo? Vai aparecer todos os dados para mim e aqui vai aparecer o quê? O S, lucro. Vou colocar entre aspas, porque eu sei que vai dar erro. Quanto que eu vou ter por peça? Aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Query syntax. Deixa eu tirar isso aqui. Preço de custo, né? Se escrever certo, vai aparecer, né? É lucro. Lógico que o lucro de uma empresa, quando vocês forem aprender administração, não tem nada a ver com isso. Então, ó, apareceu todos os campos para mim aqui, que eu digitei, ó, que eu criei código, nome do produto, valor, preço do custo, data de inclusão e o lucro. O lucro, basicamente, o que, que é? O meu valor que eu vendi menos o meu preço de custo. Então, por parafuso, quanto vai ser o meu lucro? 2. Quanto vai ser o meu lucro para uma porca? 1. Quanto vai ser o meu lucro para uma arruela? R$1. Ok? Então, eu consigo fazer qualquer operação, inclusive entre os campos. Por quê? Eu tenho um valor aqui e outro aqui. Então, eu consigo fazer isso daí. Ok? Então, eu consigo manipular qualquer dado. Por exemplo, eu quero saber quanto que é o valor quanto que é o valor da minha porca, certo? Select, ou todas as informações. Select asterisco from produto, certo? Where, nome do produto, igual a arruela, certo? Ponto e vírgula. Aqui, ó. O código da arruela é 3, o valor que eu vendo é 3, o preço de custo é 2, e a data da inserção foi dia 30 de maio de 2020. Ok? Então, isso daí é a minha arruela. Só que tem um probleminha. Vamos supor que eu não saiba o nome. Ok? Vocês estavam achando que eu digitei errado aqui parafuso de propósito, né? Certo?
Então, vamos supor que eu tenho algum item no meu campo, onde quando é valor assim, eu posso, por exemplo, usar todos os operadores relacionais. Vocês lembram quais são os operadores relacionais? Pessoal? Quais são os operadores relacionais? Chutem, por favor. Esqueci que está gravando, vocês não querem passar vergonha, né? Operadores relacionais são os operadores de comparação. Por exemplo, o igual é um operador relacional. Estou relacionando duas coisas. Maior igual, maior, menor igual, menor, diferente. Ok? Esses aí são os operadores relacionais. Então, quando eu vou trabalhar com valor, por exemplo, eu quero saber todos os produtos que o valor é maior ou igual a 5. Então, nessa relação aqui, ele tem que trazer para mim o quê? O parafuso e a porca, né? Ó, parafuso e porca. Parafuso e porca. O parafuso custa 10 e a porca custa 5. Ok? Eu quero saber tudo que é menor que 5. Então, só vai trazer a arruela. Tudo que é igual a 5. Ok? Eu quero saber tudo que é diferente. Olha o sinal de diferente em um banco de dados aqui, ó. Tem duas nomenclaturas. Tem essa aqui, ó, maior, menor. Vamos ver se vai dar certo. Ó, tudo que é diferente de 5. Parafuso custa 10 e a arruela custa 3. Então, os valores são diferentes de 5. Outra forma de você identificar diferente é isso aqui, ó. Exclamação igual. Também é uma representação de diferente, tá? Que a exclamação é negação de igual. Não igual é uma coisa diferente, né? Então, os operadores para números e datas são esses. Eu quero uma data maior que tal, eu quero uma data menor que tal, eu quero uma data entre, isso aí a gente vai ver mais para frente. Eu quero informações variadas, mas que eu consigo manipular os números. Beleza. Só que, se eu for trabalhar com caracteres, olha o que vai acontecer aqui, ó. Se eu falar aqui, ó, where, eu sei que alguma coisa chama porca, mas pode ter sido digitado errado lá, pode ter sido digitado com C cedilha, sei lá, um erro escroto aí. Where, nome do produto é igual a... Eu só quero as iniciais. Porca. Porça. Ok? Lógico que não vai trazer nada, né? Não trouxe nada, porque não tem nenhum escrito Porça. Mas parafuso tem. Tem escrito parafuso, pessoal? Caramba. Será que está escrito errado? Eu acho que tá, né? Então, parar deve aparecer alguma coisa com parar. Não apareceu. Se eu executar só isso aqui, eu consigo ver que tem parafuso aqui. O comando, quando eu vou trabalhar com caractere, não é igual, tá, pessoal? Porque nem sempre uma coisa é escrito daquela forma. O comando é o comando like. Aqui, ó. Like. E aí eu uso, a gente chama caracteres coringas. Se eu deixar assim, não vai aparecer nada, porque o nome tem que ser exatamente igual a parafuso. Tem que ser igual a parar. Tem alguma coisa... tem alguma coisa escrita parar aqui? Tem, mas o nome exato é parafuso. Ok? Se eu executar isso aqui, vai dar erro, lógico. Não apareceu nada. Só que tem um caractere coringa que a gente utiliza, que ele pode ser utilizado no final,
pode ser utilizado no começo ou em qualquer parte da minha palavra, que é o porcentagem. Desse jeito aqui, ó. Parar. Esse porcentagem está falando, ó, traga para mim todos os produtos que seja, comece como parar. Parafuso, poderia ter para-choque, também viria, ok? Se eu executar, você vai ver que ele vai puxar para mim, ó. Ele trouxe parafuso, ok? Poderia colocar no final? Poderia, certo? Deixa eu ver se eu consigo consertar isso aqui. Parafuso. Ó, já corrigi, né? Eu poderia perguntar, ó, eu não sei o nome certo da peça, mas eu sei que termina como fuso. Ok? Fuso. Ele também vai trazer. Aqui, ó. Por quê? Aqui nesse select, eu estou falando, ó, select tudo, ok? From parafuso, where, nome do produto, like, que termina com fuso. Ó, terminou com fuso e essa porcentagem aqui, ela tá falando, ó, tudo que termina com fuso. Então, tudo que tivesse para cá, iria funcionar. Aí já seria diferente, ok? Se eu tivesse um fuso, que é aqueles parafusos de morsa, para quem trabalha com, para quem já viu vídeo de marcenaria, que nem eu adoro ver, né? Que eu, por exemplo, que nem eu já fiz morsa, né? Aquele parafuso que corre a morsa, que lá chama-se fuso, né? Então, por exemplo, se eu tivesse um fuso cadastrado e um parafuso, ele traria também, ok? Tanto é que ele trouxe aqui para mim como, até executar novamente, ó, tá mostrando aqui. Esse comando like, ele não pode ser utilizado como se fosse um igual, tá? Sempre que eu utilizo like, eu utilizo a porcentagem, certo? Eu quero saber todos os produtos que começam com P. Se eu fizer isso aqui, ele não vai trazer nada para mim. Por quê? Porque ele não tem nada. Mas se eu quiser trazer por P, olha aqui. Parafuso e porca começa com P, não começa? Olha os dois aqui, ó. Entendeu? Entenderam, pessoal? Esse é o comando like, ok? O comando like. Outro comando importante que a gente tem que aprender no select é o order by. Se eu fizer isso daqui, aqui eu só tenho 3 produtos: parafuso, porca e arruela. Imagina a seguinte situação. Eu estou em uma loja de materiais de construção, que seja de uma serralheria, alguma coisa assim, e tem uns 3.000 parafusos, porca e arruela cadastrado. O que vai acontecer se aparecer dessa forma aqui? Já imaginou? Aqui eu estou cadastrando na sequência. Conforme for aparecendo os itens, eu vou cadastrando. Parafuso, porca, arruela. Aí eu tiro uma listagem e o cara fala, como que eu acho o produto aí? Imagina, 10.000 produtos. Aí, professor, é muito. Na empresa que eu trabalhava, a gente trabalhava com 125.000 itens. Já imaginou você procurar numa listagem 125.000 itens de forma desorganizada? Qual que é a melhor forma? Aí abra o microfone e quem tem uma ideia e responde. Vocês não são obrigados a saber isso, por isso que ninguém vai passar vergonha se responder errado. Imagina que eu tenho 10.000 itens cadastrados. Qual que é a melhor forma de cadastrar, de tirar uma listagem disso daí? Aqui eu cadastrei só 3, mas imagina que eu tenho 10.000 cadastrados. Não modelo. A melhor forma de organizar isso daí seria
por ordem do nome do produto, correto? A pessoa sabe ler, vai lá e eu quero procurar arruela de pressão. Em ordem alfabética, Alisson. Isso, em ordem alfabética. Está em ordem alfabética aqui? Não, porque isso aqui está na ordem de cadastro. Foi cadastrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadastrei 10 mil. Então tem um outro comando que eu posso utilizar depois do where. Por exemplo, eu quero saber where. Deixa o where depois que eu associo. Order by. Ordenação por nome de produto. Olha aqui. Arruela não vem antes de parafuso e parafuso não vem antes de porca? Certo? Qual que é o código? É o 3. O código foi junto com a arruela. O valor foi junto, o preço do custo foi junto e a data da inclusão foi junto. O parafuso foi para segundo lugar, pela ordem alfabética, 8 e a data. A porca, ok? Então, eu consigo ordenar isso daí pelo campo que eu quero. E lógico, aí eu tenho 10 mil produtos na minha base de dados. Certo? Pode falar. Pode falar, Muniz. Ai, desculpa, é que teve problema no fundo. Acabou de salve. Oi? Abriu sozinho meu microfone. Ah, tá. Se eu tenho 10 mil produtos e eu sei o nome do produto, eu procuro por ordem alfabética e teta. Melzinho na chupeta, que a gente falava, né? O que eu quero saber, por exemplo, eu poderia querer saber, por exemplo, quais são os meus... o custo dos meus produtos do mais barato para o mais caro, né? Se eu vier aqui falar valor, tranquilo, vai mostrar para mim qual que é o mais barato. É a arruela, a porca e o parafuso, certo? Por quê? Porque o valor da arruela é 3, da porca é 5 e do parafuso é 10, ok? Só que eu posso querer saber quais são os mais caros. E aí eu coloco o comando decrescente. E aí ele faz a inversão para mim, ó. O mais caro é o parafuso, depois é a porca e depois é a arruela, certo? Rapaz, vocês estão escutando aqui o trovão? Eu consigo fazer a ordenação do jeito que eu quero. E posso fazer também utilizando o comando where. Como que eu posso fazer isso aí? Primeiro, eu utilizo Foi trovão. Então, se a internet cair, vocês já sabem, né? Porque aqui é uma maravilha. Choveu, morar em sítio é uma desgrama, né? Então, que eu tô aqui no meu rancho, tá? Select from, eu quero saber todos os produtos que começam com P, por exemplo, nome do produto, like, que começam com P, como eu já expliquei para vocês antes. Pode ser porca, pode ser parafuso, pode ser para-choque. Oi. Pode falar. Ah, licença, desculpa a incomodação. Então, dessas que fala, desculpa, Isso. é produto mais caro para o mais barato? Isso, do maior do menor. Ele inverte a seleção, né? Por exemplo, se fosse por ordem alfabética, começa no A e termina no Z, correto? Sim. Se você colocar o 10, né, o decrescente, começa no Z e termina no A. A gente vai fazer um teste aqui para você ver já já. Order by, nome do produto. Beleza? Então, professor, mas aí não precisa porque foi cadastrado na sequência certa aqui, né? 1440.
Eu já estou acabando porque a outra parte do select é na próxima aula. Aqui, ó, ficou porca e parafuso. Ele trouxe aqui, ó, ele trouxe para mim todas as informações dos produtos que começam com P, certo? Order by, nome produto. Então ele trouxe produto, parafuso e porca. Ok? Se eu quisesse inverter essa seleção, era só fazer desk. O que vem primeiro, parafuso ou porca, Maria? Maria Eduarda? Porca. O que vem primeiro na ordem alfabética? Parafuso ou porca? Ah, sim, parafuso. Parafuso, depois a porca. Se eu colocar esse comando desk aqui, ó, ele inverteu, tá vendo? Ele colocou porca primeiro e parafuso depois. Entendeu? Ah, sim, entendi. Muito obrigada. De nada. Tranquilo? Pessoal, então a aula hoje sobre Select é isso aqui. Select tem um monte de coisas que a gente vai ver durante as próximas aulas, tá? O que eu vou fazer para a próxima aula? Eu vou criar um script, vocês vão executar esses scripts no banco de dados de vocês, ok? E aí a gente vai começar a brincar com isso depois. E aí vai ser os exercícios, vai ser as atividades do quarto bimestre. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então já vou parar a gravação. Deixa eu cortar o compartilhamento.